Olá, gente. Gostaria de ter uma conversa franca, uma conversa aberta e direta, porque para mim é um pouco difícil entender por que a gente quer guardar mistérios, por que a gente não quer entender, não ver, por que a gente ainda continua buscando e procurando, sendo que a gente tem todas as respostas, sendo que a gente sabe que nós temos acesso a tudo que existe da nossa existência, do nosso ser, dos outros seres, das outras consciências. Aí a gente ainda tenta entender muita coisa, mas é tudo mais simples, é tudo muito fácil, na verdade. É ir direto. Essa é a simplicidade, a facilidade. Ir direto a quem nós somos, ao campo de imaginação. Então vamos lá, eu vou dar o meu ponto de vista atual, porque tudo são pontos de vista. E cada consciência, cada ser tem o seu ponto de vista, da onde ele vê, observa, entende as coisas, tudo, o universo, a si mesmo. E esse ponto de vista é determinado pela nossa consciência. Cada ser adquire a consciência de si mesmo, a consciência do universo no qual ele está, que é o mesmo universo no qual ele cria. Aí depende da consciência dele já, se ele cria o seu próprio universo ou se ele habita um universo criado pelo coletivo ou um universo criado por outras consciências nas quais ele compartilha uma parte sua de existência nessa criação. Então, tudo é vivo, tudo tem consciência. Só que há seres que têm muito mais consciência de si mesmos e de como funciona, o que é a projeção mental, a projeção de consciência, certo? A gente tem dificuldade para entender a projeção de consciência porque, vamos assim, mergulhados na matéria, a nossa projeção, a nossa imaginação aqui, ela é lentíssima e ela é coletiva e ela depende de regras e de leis que a gente mesmo criou, mas que são completamente elas são muito simples, certo? Só que elas são muito, ao mesmo tempo, muito atrasadas, caducas, pesadas, né? Então, tudo é imaginação aqui na Terra também, certo? Agora, a palavra imaginação é só uma criação, certo? Um pensamento. A gente imagina algo e a gente cria. Essa imaginação, esse pensamento, sempre transforma-se em realidade. Então, a gente dá o exemplo que aqui na matéria, tudo que foi criado veio de um pensamento, de uma intenção. Tudo, as pessoas, um filho, uma filha quando nasce, os objetos, os móveis, tudo. A natureza que não é transformada, a natureza que é vista, também porque é uma percepção nossa, é algo imaginado que foi percebido pela gente. Então, é uma imaginação nossa, não é uma criação, não precisa ser uma criação humana nossa, é uma criação enquanto consciência, não enquanto humanos. É uma criação enquanto consciência, a gente observa e cria, modifica, transforma, né? Agora, a própria natureza tem a sua própria consciência. E todo ser se autocria, se autotransforma, também se observa a si mesmo. Então, todo ser existe, uma árvore existe por ela mesma, um mineral, certo? Só que aí depende de cada existência e existe uma consciência que interage
está sempre interagindo, que está consciente da interação, outros que não estão conscientes. A gente pode falar, enquanto humanos, que a gente passa uma parte da nossa vida inconsciente das relações entre as consciências, as existências, e quando a gente tem esse despertar da consciência, a gente começa a se tornar, ou seja, consciente, muito mais consciente das relações, do que nós criamos, imaginamos e do que o coletivo, do que o outro ser cria e imagina. Porque a gente tem a experiência de interagir com isso. Isso não é teoria, isso é experiência, é a interação. Quem sabe disso é quem experimenta. O que é experimentar? Significa as pessoas que fazem projeção astral, meditação, projeção da consciência, hipnose, quem acessa o lóbulo direito do cérebro, quem consegue experimentar na prática, saber de que existe o plano da imaginação onde tudo está em perpétuo movimento, em criação, em transformação. E isso, quando a gente acessa com as nossas frequências, com a mente tranquila, vamos dizer assim, quando o cérebro baixa as frequências cerebrais, como é o sonho, a gente acessa esse plano e está tudo lá. Todas as informações estão lá. Quando você acessa consciente, diferente de um sonho que você não está consciente, né, ou não está com uma consciência compreendendo o seu processo, parece que não é uma escolha, não é uma intenção, né? Então você deixa essa tua parte imaginal fazer o sonho e definir a linguagem, o que vai acontecer. Mas quando a gente parte consciente, em projeção de consciência, a gente consegue conversar e entender as outras consciências. A gente conversa com os outros seres. Às vezes a gente conversa com desencarnados, que a gente chama, a gente conversa com extraterrestres, alienígenas, intraterrenos, com animais, com plantas, com minerais, com cristais. A gente conversa com os elementos da natureza. E neste plano mais sutil, neste plano aonde a gente projeta a nossa consciência, eles respondem, porque eles têm a própria consciência deles em alerta, em atenção, em estado de poder responder. Ou a gente está criando a resposta porque estamos todos interligados. Então também essas respostas acontecem de acordo com a nossa consciência. Mas só existe esta consciência, praticamente é a nossa consciência, a consciência deles é a mesma parte do campo informacional, do todo, do campo de imaginação. Então não há separação. Então sempre vai haver respostas. Sempre é possível fazer uma conversa com qualquer ser na natureza, com qualquer coisa que exista. E você não precisa cair no paradigma ou no paradoxo de tentar compreender se é você que está criando aquilo, imaginando tudo, ou se tem a parte de criação do outro. Porque sempre é você. Porque não há diferença entre você e o outro. Então, a parte de criação do outro é a parte que você consegue acessar frequencialmente, vibracionalmente. Imaginalmente. Então, a tua imaginação, se ela é capaz de criar respostas, ela é capaz de acessar respostas novas, que você nem sabe, não lhe interessa se você está criando ou não, porque tudo é criação. Se você está imaginando algo, porque tudo é imaginação. Só que não é a imaginação da mente física, não é a parte esquerda do cérebro, vamos dizer assim, lógica e racional que está criando. Essa parte ela cria aqui na Terra. A nossa outra parte, psíquica, energética ou espiritual, como quer chamar, é essa parte que imagina e que atua nos planos da existência. E essa parte que a gente encontra todos os seres. Agora, o que seria um desafio é como a gente materializa
dos outros planos as coisas que acontecem aqui. Porque a materialização também é uma imaginação. Então, quando você conversa com outro ser que tem uma espaçonave, vamos dizer assim, que está visitando a Terra, e você diz para ele materializar, não é ele que vai materializar, é você. E você vai ver um objeto voador, ou vai ver um ser na tua frente ali, material, de carne e osso, significa que vai deixar pegadas, manchas, né, como acontece muitas vezes. Só que é você que está materializando aquilo. Muitas, ou quase todas as vezes, onde há um enigma, onde há um mistério, é porque foi escolhido que haja um mistério. Então tudo onde há mistério é humano. Vem do exército, vem dos serviços secretos, vem da ciência humana, vem dos discos voadores, das naves, das espaçonaves humanas. Tudo que há mistério é criação humana. Tudo que tenta esconder, que protege, que não abre a informação, é humano. Certo? Para manter, não sei para que é, sabe? Eu digo que não é para manter um sigilo ou um mistério, mas isso acontece, se mantém um mistério, um sigilo, como se a materialidade, como se as coisas fossem construídas, como a gente sempre fala, de ferro, de aço, de parafusos, de motores, como se as espaçonaves não fossem ultradimensionais, não fossem de outras dimensões, como se nós não fôssemos de outras dimensões. Como se todos os seres e tudo que está aqui não tivesse nas outras dimensões. Eles estão. Tudo que existe teve vida ou tem vida, energia, vibra e está nos outros planos dimensionais, no plano da imaginação, da criação, que é a realidade. Esse outro plano é a realidade. Então, a dificuldade de conversar com alguém que só está acessando uma parte cerebral lógica e racional na matéria, acredito que a dificuldade dessas pessoas é entender que tudo que existe é imaginação e que elas mesmas, nós mesmos, a matéria é uma imaginação, é uma criação nossa, que nós somos um pensamento. E que tudo que a gente cria, os seres que a gente vê, são pensamentos nossos também. Só que são pensamentos, como tudo, que têm vida própria, que se exteriorizam. Muitas energias se exteriorizam, têm consciência própria, porque tudo tem consciência, e vão adquirindo uma consciência própria. Certo? Ou você está consciente disso, dessa consciência própria do outro ser, ou você não tem consciência disso. Então, há interferências, há relações, há ações que acontecem e reações que você não está consciente, de energias que você mesmo criou, que você mesmo alimentou, ou energias que têm relação com você, né? Porque você pertence a um coletivo, e o coletivo criou essa energia. As pessoas, o que as pessoas pensam, formam energias. O que as pessoas acreditam, todos os seres que existem, eles existem por si mesmos, mas eles existem pela gente, através da gente. Isso não tem nada de incoerente ou de contraditório. Isso é muito simples de entender. O caminho é a simplicidade para entender. E a experiência, né? Você só entende, essa compreensão vem da experiência. Quem não tem o acesso ao campo de informação, quem não abre o seu lóbulo direito do cérebro, quem não se abre à imaginação, quem não entende que a realidade é imaginal, sabe? Quem não experimentou isso, não vai conseguir captar isso. Então vai continuar ainda, será que existe extraterrestre? Será que existe as coisas da mitologia, os seres, os deuses, será que existem os outros planos? Né? Todas essas questões já são respostas que todos temos, que não tem mais nenhuma novidade, sabe? E que tudo a gente pode acessar como informação. Eu faço um trabalho assim, eu realizo isso, eu tenho todas as respostas. Quando a gente está em estado de projeção de consciência,
certo? É a consciência se projetando e, ao mesmo tempo, nós somos a projeção da consciência, né? Então, é um encontro dessa projeção, né? Dessa imaginação com essa realidade que dá no mesmo, que é a mesma. Então, não há mais mistérios, não há mais o desconhecido. Há muito mais coisas para a gente saber, para a gente manusear, para a gente entender, mas todo o processo já foi desvendado, já está desvendado para o humano. Não tenho mais dúvidas e eu não tenho mais questionamentos se as coisas existem, porque eu entendo que elas existem a partir da gente, né? Então, muita gente pergunta assim, mas e fora do nosso universo de pensamento, de imaginação, de criação, existe algo? Mas as coisas, o algo só existe porque é o imaginário, o pensamento. Porque tem relação com consciência. Entende? Essa pergunta já não faz mais sentido. Fora de mim existe algo. Não há nada fora de você e não há nada dentro de você. Você é o todo. E você pode sentir e começar a experimentar isso. Mas você vai por partes, né? Você vai por partes entendendo, vai encontrando com as consciências que você mesmo está se expressando enquanto consciência. Então a gente se encontra, a gente começa com os humanos, né, no plano material, depois a gente começa com a gente mesmo, com os nossos corpos, né, com os nossos corpos de consciência, de memória, de lembranças, de pensamentos, de emoções, e vai conversando com a gente mesmo, com a nossa consciência. E a gente vai criando, imaginando tudo, vidas passadas, vidas futuras, a gente viaja no tempo e no espaço, porque é uma criação, uma convenção nossa. Então a gente começa a entender tudo, e daí isso é outra dificuldade das pessoas não compreenderem que não há tempo, que não há espaço. Quer dizer, que há tempo e espaço criado pela gente, determinado pela gente aqui, que é uma transformação das coisas. O tempo é só as coisas se transformando, certo? Ou dizer que se tudo tem movimento, é as coisas se movimentando, que se transformam através desse movimento. Mas você se movimenta para onde você quiser, quando você quiser, certo? E não é o corpo material, porque o corpo material é uma imaginação, é uma criação, é uma expressão da consciência. Então, aqui não é diáfano, certo? É matéria dura, mas é isso que faz com que seja uma imaginação, uma criação. A materialidade representa essa expressão máxima da criação. Uma expressão muito interessante para se vivenciar, certo? Mas essa expressão está diretamente ligado a quem você é, a tua memória, a tua lembrança das tuas capacidades de criar, de existir nos planos de realidades palpáveis, que é a realidade palpável, a realidade imaginária, certo? A realidade psíquica, a realidade consciencial, certo? E esta aqui é uma realidade secundária, terciária, é uma realidade que tem relação com a outra, que é a resposta da outra, da realidade plena. Aqui é uma resposta em atraso, muitas vezes, né? As coisas acontecem nos outros planos. Então aqui é a resposta na matéria do que já aconteceu no nosso plano de imaginal, sabe? Então você vê, você percebe, só que você viaja nesse plano. Só que quem é que vai ter, por exemplo, o interesse em manipular, em ter o outro plano sob controle para que as coisas aconteçam aqui, né? Quem é que quer ter um desenvolvimento aqui na matéria, sabendo que aqui é uma ficção, né? Que aqui é ilusão, que aqui é a resposta de algo que aconteceu lá. Se você está nesse plano, lá é aqui, né? Este plano imaginal, que é o plano que você compreende, entende tudo, que você manuseia as energias, este é o plano em que essa tua experiência faz sentido. Aqui na matéria é uma resposta, a experiência é uma resposta.
é uma resposta desse sentido que existe nesse outro plano. Então, quando a gente tem a experiência e faz uma projeção, a gente compreende a nossa existência, e a nossa existência não é atrelada à matéria ou físico, né? Isso aqui é uma expressão, só uma manifestação material de quem nós somos. Então, trabalhar no outro plano para ter vantagens na matéria não faz sentido, porque a vantagem considerada é no outro plano. Então, aqui eu não necessito mais nada, porque o conhecimento, a informação, a plenitude, as sensações todas que eu tenho é no meu plano de realidade máxima, estendida, plena, que é o plano imaginal. Então aqui, que seria essas não dá para dizer pequenas alegrias, porque são grandes, são fortes. As sensações da matéria são fortes. Só que justamente a força da sensação na matéria é a sua ilusão. E quanto mais forte você sente a coisa, mais passional, ou mais forte o sentimento ou o teu pensamento, mais você se prende nas tuas emoções, nos teus sentimentos e nos teus condicionamentos, nos teus programas mentais, né? Então, você vê que se deixar mais leve esse plano mental e emocional, é acessar o plano imaginal, é estar aberto para isso. Aí esse plano aqui não faz mais o sentido que ele fazia antes. Então ele tem a sua importância enorme como resposta, como paz de espírito, como tranquilidade na vida, certo? Como respostas mesmo da nossa existência, né? Mas é o plano que ainda as coisas funcionam, vamos dizer assim, pergunta, resposta, saber, ter, acessar. Mas quando você está em projeção, você tem tudo. Você sabe tudo, você tem tudo, basta você pensar, ter a intenção, a intuição vem, a resposta vem na hora. Certo? Só não vai vir para quem viaja, quem vai em projeção com crenças. Porque daí tudo vai estar atrelado à sua crença, aos seus próprios limites. Uma crença é uma limitação, um pensamento, um sentimento, é algo que está limitando as suas frequências ali, né? Naquele bloco de frequencial, né? Então, quando você se liberta desse apego à matéria, desse pensamento, a um pensamento ou uma emoção, você abre o teu campo de frequência vibracional e daí tudo vem. Aí não há mais perguntas, porque elas são respondidas antes que você mesmo comece a formular uma pergunta, já vem a resposta. Quando a gente está em relação com outra pessoa, por exemplo, quando eu estou levando alguém em projeção, acompanhando alguém em projeção de consciência, aí a gente fala, a gente usa a linguagem, mesmo tendo as respostas, a gente espera, a gente deixa que o tempo da nossa mente, da nossa parte esquerda do cérebro lógico e racional consiga acompanhar, certo? Mas quando você está sozinho, você entende tudo e é muito mais rápido. E mesmo por telepatia, a gente já também tem a resposta mesmo quando eu estou acompanhando alguém, só que a gente espera esse tempo. Mas a intuição vem, a resposta vem, tanto do que a outra pessoa está perguntando, quanto do que eu quero saber, do que eu gostaria de pesquisar, vamos dizer assim, né? Então, existe um acesso à informação. A gente tem toda a informação do mundo, só que a gente seleciona. Sim, claro que a gente seleciona, né? A gente recebe por pacotes de informação, mas a gente não está acessando tudo ao mesmo tempo, porque não é necessário. É só quando a gente quer formular uma questão, a resposta já vem antes de formular a questão. Esse é o acesso ao campo informacional, esse é o acesso ao campo imaginal. Por isso que a nossa conversa com todos os outros seres, tá? Eu acho que essa é o mais importante, porque
parece que é tão difícil, parece que as pessoas querem se tornar tão difícil a compreensão disso, mas a gente conversa ali com as pessoas que deixaram o plano terrestre, a parte de consciência delas, de informações estão ali, entende? E lá já é um plano atemporal, então muitas vezes elas não sabem ainda, não manuseiam ainda a própria consciência delas, com habilidade, com destreza nesse plano da imaginação. Então, a imaginação delas é limitada e elas continuam limitadas. Mas é só conversar rapidinho com ela, mostrar como se faz, abrir portais, fechar, manipular, modular suas próprias frequências. E tudo acontece, ela vê que tem todas as respostas e que pode criar o mundo que ela quiser. Porque ela não está mais atrelada à matéria, quem já deixou o corpo físico, né? Quem já passou de nível de consciência sem estar atrelado a essa ligação com o corpo físico material. E os outros seres que não têm esse corpo físico material nosso na Terra, eles têm os corpos densos deles, né? Só que cada um na sua densidade, só que sempre a gente está acessando eles no plano imaginal, né? Nesse outras dimensões. E essas outras dimensões conscienciais, ela sempre é direta, ela é telepática. Então não tem idioma, não tem... Você manipula o tempo, a tua frequência, modulação frequencial é modular, é alterar o tempo e o espaço, é acessar, é viajar, certo? No tempo e espaço. Então é na velocidade do pensamento, na velocidade da tua modulação frequencial. Não tem o tempo e espaço como na matéria, na terceira dimensão, não tem nada a ver com isso. Todas essas respostas a gente já tem, todas essas respostas já estão dadas. Né? Então, quem não quer essas respostas é porque quem não está nesse caminho, tudo bem, a pessoa está num outro caminho experimentando outras coisas. Mas para quem entrou nesse caminho, vai estudar ufologia, vai estudar seres, espiritualismo, espiritualidade, física quântica, gente, a resposta está aí, já está dada. Todo mundo tem acesso. Né? Pelo menos nos últimos 10, 15 anos, ou 2012, ou todas essas datas que a gente criou nós mesmos, porque é completamente ilusório, o paradigma do tempo é algo que realmente a gente vai começar a transformar agora radicalmente, certo? Que eu considero um dos mais complexos, porque é complexo para mim. Então, eu considero para mim algo complexo e eu estou tentando entender isso, apesar de que eu sei que sou eu que defino o tempo e o espaço. Né? Então, eu já estou fora, assim, bastante fora da realidade humana, desse tempo e espaço, desses eventos humanos. Isso eu sei que é completamente ilusório, é uma criação nossa, coletiva, e que eu não crio, eu não vibro isso. Então eu estou fora desses eventos políticos, mediáticos. Isso é um circo, né? É um circo. Não tem sentido, não tem mais sentido vir para a Terra, eu continuar na Terra dentro de um circo. Na Terra. Então eu vou aproveitar a natureza, as minhas modulações frequenciais e não vou ficar preso nesse circo de mídia, de governo, leis, normas, compra, vende. Isso é uma ilusão que não diz respeito às pessoas, a muitas pessoas que já estão acessando outra fase de consciência no plano em que ela escolheu ter, né? Nesse plano imaginal. E como a minha relação é imediata com isso, então, né, a gente modifica a alimentação, a nossa relação com a gente mesmo, com o ego, com as pessoas. Bom, aí isso é de cada um, cada pessoa sente as suas próprias necessidades e vai transformando a sua consciência, que vai transformando o seu corpo físico, o seu comportamento, a sua psique, seus pensamentos, as suas emoções, sem estar apegado a essas coisas, né? Mas vai se transformando, se desapegando, cada um na sua própria etapa, no seu próprio caminho, porque cada um constrói o seu próprio caminho. Agora, as respostas, o conhecimento, a sabedoria, o saber,
ter a experiência e conhecê-lo, transformar em sabedoria, isso está disponível para todo mundo. E isso já está dado, já tem as respostas. Qualquer pergunta que você fizer, você já vai ter a resposta. A gente tem a resposta para isso. Porque qualquer coisa pensada, qualquer possibilidade já foi pensada. Porque se você só está pensando, porque se você pensa é porque você já está pensando algo do campo da possibilidade. A gente fala do campo quântico, que é o campo das possibilidades, das probabilidades, porque tudo que existe, então, já faz parte pensado, tudo que existe aqui, porque aqui é um reflexo de algo que já foi pensado e criado no plano imaginal. Por isso que daqui não vem nada novo, a gente só recebe informações do campo imaginal. Por isso que eu estou falando que aqui a gente já tem todas as respostas, porque qualquer pergunta que a gente forma aqui já foi respondida, gente. Já tem acesso, a gente já tem a resposta. Agora, como a gente vai responder nos diversos níveis de consciência para cada um compreender a sua maneira. Assim, existe ou não existe seres que nunca encarnaram, que nunca vieram para a Terra, que não são humanos? Sim, eles existem, eles foram imaginados, eles existem, eles têm uma vida própria, uma consciência própria. Mas eles conseguem se materializar? Sim, eles podem entrar no ventre de alguém, né, do que está grávida e se materializar, se encarnar. Mas pode entrar se alguém deixa o corpo? Sim, provavelmente pode também. Né? Porque foi pensado. Então não é só provável. Se transforma numa realidade. Você cria essa realidade. Sim, então pode sim, com certeza. Pode entrar, como a gente fala, os entrantes, né? Pode vir por espaçonave, pode se materializar da outra dimensão para essa dimensão, em lugares onde tem energia propícia para isso, ou criando as energias propícias para isso, porque afinal a matéria vem da condensação de partículas, subpartículas que formam moléculas, que formam a matéria, então é só o movimento, né, o movimento das partículas que formam a matéria. Isso não tem nada de segredo, o calor, isso tem várias energias que fazem essa transformação em matéria, né, fissão e fusão nuclear e tudo que fazem, o tempo inteiro a gente faz isso, na própria Terra a gente materializa e desmaterializa as coisas, né? Ainda com uma lentidão ou com uma força enorme de energia, com prédios, equipamentos, porque a gente não está fazendo isso no plano imaginal, está fazendo isso no plano imaginal para esse plano, só que a gente está preso, vamos dizer assim, a gente está se limitando a esse plano, para fazer isso somente nesse plano, né? Sem contar os outros planos. Se bem que todos os lugares que estão realizando isso, porque vem dos outros planos, vem da experiência máxima na matéria. A gente quer experimentar o máximo na matéria para entender a correlação dos planos dimensionais, certo? Agora, essa correlação dos planos dimensionais, gente, esse perder a memória para vir na Terra, né, para estar humano, e esse recuperar a memória, né, e querer entender, depois de recuperar a memória, a relação dos planos dimensionais, é isso que vamos dizer assim, para mim é difícil de entender, porque quem já tem essa memória recuperada, né, ou essa redescoberta de si mesmo, no plano imaginal, não tem mais sentido a manipulação entre os planos dimensionais. Porque você sabe que aqui é uma expressão do plano imaginal, né, das outras dimensões. Então, aqui é só o reflexo, você vai trabalhar direto nas outras dimensões. Porque o plano material não te dá mais respostas interessantes, né, ou vamos dizer assim, ou desafiantes, porque tudo que seria desafio no plano material é fácil, banal, já está respondido no outro plano. Tudo sobre você, e tudo sobre como você cria, como você pensa, como você imagina, como você põe em ação o teu universo. Né? São as relações entre os universos que é uma redescoberta, a gente reaprende como se relacionar
com o outro que não é um outro, né? Que é a gente mesmo. Mas como a gente começa por um processo complexo, vamos dizer assim, simples, mas que a gente torna complexo, de entender que nós somos um pensamento, que nós somos um reflexo de outro ser, que nós somos o outro, ou nós somos o extraplanetário do outro ser, né? E que os seres extrafísicos para a gente, né, representam um espelho para a gente, portanto, nós somos os seres extramateriais para eles, né? Os seres extramateriais, né? Os seres são extras, né? Eles estão além do físico, nós estamos na matéria, né? Então, vamos dizer assim, ou extraetéricos, para falar mais correto, os seres extraetéricos, né? E a gente vê os seres extramateriais, extrafísicos, né? E a gente é o ser extraetérico, porque a gente se esquece do etérico, né? A gente se separa, mas quando a gente está no etérico, quando a gente está no plano imaginal, esse etérico é o imaginal, o astral, a gente deixa de ser o ser extraetérico e a gente se torna um ser etérico, o ser que tem essa consciência do plano das energias, né? Sutis. Então, aí a conversa se dá por modulação frequencial, o acesso. Então, o outro ser, você modula as frequências, você entende o outro ser. Você modula de novo, você entende ele de outra maneira. Você vai modulando as suas frequências e você vai conversando com qualquer ser do universo a partir do teu ponto de vista. Esse teu ponto de vista é modular as suas frequências. Então você vê ele a partir de diversas formas, diversos sentimentos, emoções, você interpreta, você lê a informação dele segundo a linguagem que você tem, que você adquire na tua consciência. Né? Então, a linguagem que eu utilizo no plano imaginal, etérico, consciencial, é uma linguagem que a gente define esses seres, as formas, pensamentos, extrafísicas, a partir, eu interpreto emoções humanas, o que isso significa. É um ser que tem medo e tem compaixão. É um ser que quer ajudar os outros, mas que está perdido porque acha que é um ser superior. Então, a gente vai descobrindo quais são as crenças projetadas que a gente projeta nesses seres e que eles projetam na gente. Então, é um espelho da gente. Né? É um espelho reverso ou um espelho não reverso, um espelho mesmo de como a gente sente. Eu estou triste, eu vejo um ser triste. Ou eu me sinto muito inferior, eu vejo um ser superior diante de mim. Né? Porque ou é reverso ou significa alguém também que tem baixa estima, que se sente inferior aos outros. Então, tudo que existe primeiramente no campo imaginal, a gente trabalha como terapia, para a pessoa entender como funciona, para entender que ela está projetando isso, porque ela faz parte do todo, porque ela é a consciência, ela é a essência que se projetou, que se expressou em tudo. Não adianta falar, ela tem que experimentar aí, mão na massa, e transformando a sua energia, suas crenças, seus pensamentos, né? E alargando os seus limites para começar a se tornar ilimitada e eterna. Né? E isso vai acontecendo aos poucos. Então todas essas respostas, tudo que tem, isso é um trabalho que a pessoa vai tendo. Né? Um trabalho porque ela está encarnada aqui na Terra, porque ela criou esses limites para ela, quis experimentar isso. Então é uma outra experiência, uma outra forma de experiência agora, que é a partir da expansão da consciência, de relembrar-se, de acessar essa infinitude, essa eternidade, ou esse além do espaço-tempo, esse plano onde tudo é possível. E você torna possível na hora, no momento. Você sente o que você quiser, pensando você transforma tudo, criando você, tudo é possível. E tem reflexos no corpo físico. Você pode estar lá em projeção, mas você pode sentir, porque o teu corpo emocional e o teu corpo mental, ele é etérico também, ele também é imaginal.
né, ele também é sutil, ele é energia. E você sente então o reflexo dessas energias. Entende? Agora, é diferente de você criar algo e querer que materialize ali na tua frente. Né? Porque a materialização se dá de uma maneira mais lenta aqui. Né? Então você tem que ter um trabalho, você realiza um trabalho de criação, de cocriação, de transformação muito mais lento para transformar na matéria. E quem está no plano imaginal, pelo menos comigo aqui em terapia, não vai querer manifestar as coisas na matéria, porque está se desapegando justamente da matéria. Quando a gente compreende quem a gente é o momento que a gente deixa a nossa identidade, o nosso ego, o físico que está aqui. Não tem mais sentido essa pessoa, esse nome, essa idade, esse físico continua existindo. A gente continua dando sentido, mas o sentido que a gente dá para a nossa realidade físico-material é um sentido em relação ao imaginal. Na verdade, é essa relação, esse realinhamento dos corpos que faz sentido, certo? Então, tudo que você vai vivenciar, tudo que você realiza, é porque você é eterno e infinito, então que você quer experimentar as coisas. Experimentar a finitude que existe, né? O envelhecimento, a transformação, o que existe aqui na Terra, como sentimento, como pensamento, só que você está experimentando o consciente. Porque você acessa o plano imaginal, o plano etérico, astral, o consciencial. Então, você está consciente de quem você é nesse plano, então o que você vive na Terra é de uma maneira consciente. Você não é refém das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas dúvidas, das questões que, as coisas, como é que as coisas funcionam. A resposta está ali e você tem um acesso. Quando você começa a se realinhar cada vez mais, você começa a se abrir em consciência, a ter mais pontos de vista. Então, cada vez você vai tendo as respostas. Porque basta pensar que à noite você vai achar a resposta, encontrar a resposta, e de manhã cedo você vai ter a resposta, com a linguagem do lóbulo direito do cérebro imaginal, né? Que vai vir a resposta por intuição, por saber, né? Vai lá, faz isso, você já sabe o que fazer, você sabe, isso é a intuição, isso é como eu estava ali fora e falou, vai lá, grava, liga a câmera e grava esse vídeo. Né? Algumas pessoas vão entender isso que você está falando. Né? E eu estou empolgado, eu estou falando forte, é porque parece muito surpreendente para mim quem está encontrando as respostas, mas age como se não quisesse acreditar nas respostas que está tendo. Como se eu duvidasse daquilo que eu sou, do que eu sinto. Né? Então, você se descobre que você tem habilidades, capacidades, que você não é só corpo físico, que você tem energia, que você tem habilidade começa a desenvolver habilidades, de telepatia, habilidades de controlar o sonho, ou fazer uma projeção ali astral, lúcida, consciente, que você começa a entender o teu plano imaginal, onde você existe, e começa a entender que você é eterno ali, que tua consciência é eterna e infinita. E você volta a usar o lado esquerdo do cérebro lógico, racional, de dúvida, pela cultura, porque, sei lá por quê, porque era bom demais ficar num conformismo, ignorando que você é eterno e infinito, porque você quer ainda experimentar a finitude, o medo. Por que quer ainda enfrentar, ou quem ainda quer vivenciar o medo, a dor, a dificuldade, as experiências, as alegrias terrenas? Tudo bem. Sabe? Quem quer vivenciar isso de forma
inconsciente no plano imaginal, tudo bem. Mas a partir do momento que você está consciente no plano imaginal, você vai vivenciar tudo isso de forma consciente. E significa que tudo isso que eu falei não vai ter julgamentos. Você não vai dizer que a alegria é boa e que a tristeza é ruim. Você vai dizer que você está experimentando, vivenciando momentos que se chama tristeza e alegria, mas não é nem ruim nem bom. A tristeza não é nem ruim nem boa, ela faz parte deste mundo de dualidade, porque ela só vai ser triste diante de uma alegria, porque ela precisa do seu contrário para ter sentido, senão ela não tem sentido, certo? Então a gente cria esse contrário, essa polaridade, essa dualidade, manifesta ela para poder experimentá-la, mas sem precisar julgar, sem ter o sofrimento de achar que as coisas solicitam um esforço e que isso é ruim e que isso cansa e que isso não me faz querer viver. Não, porque a partir do momento que você entende o plano imaginal, os teus corpos, a tua eternidade, a tua infinitude, você vem experimentar a tua finitude, né? A tua dor, o teu sofrimento, que você chamava de dor e sofrimento, você experimenta como algo que você está pesquisando, está vivenciando, está entendendo melhor, certo? Em você, nos outros, nos filmes, nas ficções, e você vê como o teu plano mental cria emoções no teu corpo, mesmo com a ficção, porque ele não faz diferença entre ficção e realidade, porque na verdade não há. Porque de fato não há. Porque de fato a realidade ela é imaginal. Certo? É assim que se dá. Entende? Só que as emoções disparadas do corpo físico, né, que acontecem diante de algo real que a gente chama, ou de algo que a gente criou como ficção, né, elas acontecem como uma aprendizagem, como uma sensação, só que elas transformam a nossa realidade. Né? Então, elas transformam a nossa maneira de pensar, e não importa se é ficção ou realidade. Mas a realidade, existe uma realidade que a gente chama coletiva, mas essa realidade coletiva também ela é uma forma de identidade coletiva, como um país, né? Como um país, como uma cidade, como uma civilização atual, nossa. Então ela tem essa identidade coletiva, ela forma uma espécie de ego coletivo, né? de pensamento coletivo que você se identifica ou não. Certo? Você não é assim, eu não pertenço à humanidade. Não, simplesmente essa civilização, eu não sou humano. E eu afirmo tranquilamente, eu não sou humano, eu estou humano. Porque eu tenho uma escolha de estar humano neste momento. Mas eu não sou humano, porque o que é ser humano, né? Então, até o formato humanoide, mesmo no meu formato, eu sei que eu escolho a forma que eu quero dar para o meu corpo, para a minha energia, né? Meu corpo energético. A minha imaginação faz escolher o que eu quero. Então eu estou humano, certo? Mas eu já estive em várias outras formas, né? E eu estou nessas outras formas, estive porque passado, presente e futuro, então eu sei disso, de todas as minhas vivências, né? E eu sei que é tudo informação e consciência para mim. Tudo eu já transformei em informação. Tudo eu já transformei em consciência, sem carregar pesos, energias dessas informações, sem a carga emocional ou os pensamentos ou as lembranças, as memórias que pesam ou que aliviam, porque isso é julgamento. Né? E quando você deixa de julgar, você deixa de ver o que você vivenciou como uma energia, vamos dizer assim, você vê como uma informação. E a informação
é que te dá habilidades conscienciais para manipular as energias. Né? Então, a energia que é carregada é uma energia que estancou, que parou. Né? É uma energia ligada a uma informação, a uma lembrança. É uma energia parada, se torna algo pesado que você tem que carregar, que você escolheu carregar. E isso é uma experiência. Quando você deixa o peso de lado, você fica mais consciente, porque você acessa a informação, certo? E tudo que a gente chama de energia, você consegue manipular, você consegue transformar no que você quiser. Você não está apegado a essa energia, você não está alimentando ela, certo? Você está se relacionando com o campo de informação dela. A pré-energia, a energia 0.0, você está com o campo informacional, né? Com o campo de significações, a natureza das coisas, a essência. E daí elas se transformam, a partir da tua consciência você transforma enquanto participante, observador ativo, participante desse mundo consciencial e dessas manifestações, dessas expressões, com a tua imaginação mesmo, com a tua intenção, com o que você vibra. Né? O teu pensamento é a tua vibração. E isso é inato. Essa modulação frequencial que eu falo nesse plano é como respirar. Você não precisa pensar, o tempo inteiro você está modulando. E quando você tem que respirar mais rápido para realizar algo, ou já realizando um exercício, naturalmente você vai respirar mais alto. Então, naturalmente, quando você tiver aumentar a tua frequência, modular suas frequências mais altas, mais fortes, mais vibrantes, elas vão vibrar mais. E quando você quiser ter uma informação a partir de outro ponto de vista, que você quer vibrar, ter uma outra faixa frequencial, você vai modular a tua vibração. E você vai ter um outro ponto de vista, ter outras respostas, outras maneiras de ver essa informação. Né? Então, você pode transformar elas, pode dar formas a elas, né? Que daí são formas pensamentos, são formas sentimentos, são cores, são densidades, são plasmas. Pode se transformar em seres conscientes, pode ser outros seres que carregam essas energias junto com eles. Aí pode tudo. Pode tudo, é a tua modulação frequencial que vai escolher e vai ler as informações nessas energias e nessas consciências. Eu talvez tenha me repetido, talvez não, com certeza repeti bastante. Falei do campo imaginal, de que é fácil, mas a cada vez eu tentei dar uma nova forma, uma nova maneira de você acessar isso. Alguns exemplos, certo? Mas assim, as palavras realmente não trazem um esclarecimento muito grande ou muito perceptível para a lógica racional, mental, humana, que não abre para o campo imaginal, para quem não está abrindo o lóbulo direito do cérebro ou quem não está realinhando os dois lóbulos, certo? E não está se abrindo para ler, sentir em vibrações frequenciais o que estou emanando, que não é um conhecimento intelectual, é uma experiência, resultados informacionais e vibracionais de experiências vividas, compartilhadas. É o que sei, tenho certeza, vivenciei, né? E que você também, só que algumas pessoas lembram e outras não lembram. Né? E eu lembro. Eu consigo lembrar algumas coisas, não é tudo, eu não escolho lembrar de tudo, mas eu consigo lembrar de muitas coisas. Né? E, sobretudo, eu faço um trabalho prático de acessar isso. E é incrível, porque eu começo a formular muitas perguntas aqui no plano físico.
e meia hora antes de fazer uma projeção. E quando eu vou acompanhar alguém em projeção de consciência, eu leio aquelas perguntas e eu estou no plano acompanhando a pessoa e não faz mais sentido eu fazer aquelas perguntas porque eu já tenho as respostas. E às vezes eu tenho que me forçar, entre aspas, a fazer a pergunta para que a pessoa fale, para que eu explique da maneira que venho, porque a resposta ela vem em pacotes de informação e que não tem mais sentido, mas aí você tem que dar palavras, tem que limitar em conceitos humanos, né? Então você vai achando as palavras para compartilhar ela nas frequências mais fáceis de serem inteligíveis por quem vai assistir um vídeo, vai assistir aquela projeção, né? Então essa é um grande desafio, porque quando você tem a intuição e quando você recebe, quando você troca essas informações, quando você acessa ela, é um prazer, é uma tranquilidade, é uma paz, é um encontro consigo mesmo. Sabe? Isso reflete o que nós somos, o que nós sempre fizemos, né? E daí tem esse parênteses que é viver na Terra, de esquecer as nossas habilidades e o nosso acesso ao campo. E daí tem milhares de pessoas que tentam explicar, falar isso, mas que muitas vezes parece que está mistificando ao mesmo tempo. Falando, você pode conseguir acessar o campo quântico, o campo de informacional, né, através de as energias escalares, né, as energias, os neutrinos, porque os fótons... Sim, é tudo isso, mas tudo isso é inato, a gente sabe fazer. Né? É só a gente se despir, a gente se desfazer dos programas, a gente se desprogramar. Né? E isso é uma escolha. Quem escolheu começar a se desprogramar ou relembrar, redescobrir-se enquanto consciência, a pessoa vai se desfazendo dos pesos, das cargas e vai automaticamente acessando as informações desse campo das probabilidades. Então tudo que você imagina que se torna provável para você, você já tem a resposta. Você já torna real, você já cria, você abre o portal para onde você quiser. Você fecha os portais quando você quiser. Você cria o teu mundo como você quiser. Se quer flutuar, é tudo muito simples e é inato. Não se ensina isso, porque todo mundo já sabe. Na verdade, o que a gente fez foi só esquecer, como se a gente fingisse que a gente desaprendeu, que a gente se separou. Mas, uma vez você reacessando esse campo, com mais ou menos, vamos dizer assim, com essa consciência aberta, mas ao mesmo tempo mantendo essa consciência humana, né, buscando, porque você está encontrando, você buscou e agora você começa a encontrar a si mesmo, as respostas, a essa consciência que é você. Então, quando você tem esse reencontro consigo mesmo, daí tudo vem na hora, é automático. Você já sabe, você já relembrou, não tem técnica. Não tem técnica. É tudo muito simples. Eu fui simplificando as minhas técnicas. A técnica é só para você achar que existe uma técnica, para você confiar em você mesmo. Que é possível realizar isso. Então, na verdade, você vai confiar no terapeuta e vai achar que é o terapeuta que tem a experiência que está fazendo com que seja possível você se projetar. Mas não é, é você mesmo. É você mesmo. A única facilidade é que eu realizo isso sempre e eu não tenho dúvida, porque eu sei, porque eu estou sempre indo para o meu campo imaginário. Né? Então essa certeza, eu passo essa confiança para você. E essa confiança você adquire a partir do momento que você acessa a primeira vez e você vê, nossa, eu fiz e nem sei como. E eu esperava algo muito maior, grandioso. Não, é muito simples, porque é o que você é o que você sempre fez. Né? O que é interessante, grandioso às vezes, é incrível, é vir para a Terra
E sentir essas emoções, esses prazeres, essas dores, esses sofrimentos, essa depressão, essa alegria, isso é incrível. Isso é especial para a gente, porque traz informações muito diferentes. A gente experimenta coisas bem diferentes e acaba descobrindo, juntando informações, né, e descobrindo novas formas de amalgamar essas informações, sabe, com experiências de várias pessoas ao mesmo tempo, encontros com outras consciências. Essa experiência na Terra é fascinante e é incrível. A experiência no plano imaginal, o que você pensa é quem você é, o teu universo, ele se transforma. Entende? Então, nossa, é incrível, eu posso tudo. Pois é. O fato de poder tudo é que, vamos dizer assim, quase perde a graça e você escolhe se limitar. Porque a gente sabe isso. Na Terra a gente tem as regras do jogo. Porque se você vai jogar um jogo que você pode usar a mão, os pés, a cabeça, o raciocínio... Não, você limita as regras. Você tira, não pode usar as mãos, ou não pode usar os pés, ou só em determinada situação. Aí se torna divertido o jogo. Porque você criou as próprias regras. E você aceita essas próprias regras e joga dentro dessas regras para poder ter uma nova experiência. Porque você sabe que pode tudo. Então você escolheu, selecionou, porque você limitou o teu campo de possibilidades. E é isso que a gente faz. Então aqui na Terra, a gente limita o nosso campo de possibilidades. E ainda limita esquecendo das nossas habilidades, que fomos nós mesmos que inventamos essas regras. Para vir aqui para a Terra, esquecer, não lembrar quem somos, perder as nossas capacidades, as nossas habilidades. E aos poucos a gente vai relembrando disso. E por aí vai, telepatia, começar a transformar a sua realidade. Mas o grande interesse nessa redescoberta de si mesmo é acessar o campo imaginal. Né? É acessar esse campo, é ter as informações para acalmar, para entrar em equilíbrio neste plano material e físico. Para encontrar uma paz nesse plano material e físico. Certo? E por que encontrar essa paz? Não tem sentido você encontrar o outro plano para aquilo que a gente chama de se dar bem aqui na Terra, né, materialmente. Porque você vê que isso aqui é ilusão da matéria, de que é fascinante viver aqui, enquanto você não pode tudo. Porque no outro plano você pode tudo. E daí você poder tudo aqui não vai te trazer nada. Ter tudo não vai te trazer nada. Ter amor, o que você chama de ter, né? Que se chama materialmente, né? Fisicamente. Ter amor, ter conforto, tranquilidade, alegria. Você vai precisar visitar a dualidade para ser alegre. Você vai precisar ver alguém triste, ou viver num país ou numa cidade triste. Né? Ou se você tiver amor, você não vai ter conforto, não vai ter tranquilidade financeira. Ou se você vai escolher o desequilíbrio para encontrar um equilíbrio, para sair do equilíbrio novamente, para encontrar um equilíbrio de outra forma, e assim vai tendo as suas experiências. Sabe que tendo o teu ideal sendo respondido, você vai inventar o outro ideal. E quem não é capaz de inventar um outro ideal e consegue ter tudo na vida, eu não queria falar isso, mas geralmente são as pessoas que acabam se suicidando, porque, como a gente dizia, algumas pessoas nascem em países muito ricos que elas já sabem que elas vão ter a faculdade, vão ter trabalho, vão ter aquela vida. Aí eles, nossa, mas não vejo mais perspectivas, porque está tudo tranquilo, eu já tenho tudo na vida, não faz mais sentido. Então havia uma alta taxa de suicídio, porque não havia desses desafios, não se crescia com aquilo. Claro que sempre quem tem imaginação, você vai sempre crescer.
Você sempre vai para outro país e geralmente vai viajar para um país que não tem condições, vamos dizer assim, de tecnologia, as pessoas não têm condições financeiras, de conforto, de bens materiais básicos, né? E você vai encontrar como as pessoas vivem os seus desafios, né? Vai viajando, encontrando as outras consciências. E sempre a gente vai inventar os nossos desafios, então. Só que daí você não vai mais precisar ver os desafios como nem oportunidades, nem interferências ou dificuldades ou obstáculos, e sim como experiências, certo? Por mais que os outros dizem, nossa, você passou por tudo isso, ou nossa, que sorte. Não, é só uma experiência. É só uma experiência. E esse só não é diminutivo, né? Esse só é incrível ter experiências. É incrível vivenciar isto no plano terrestre e nos outros planos. E é incrível, é magnífico estar na Terra e ter a relação, o realinhamento das consciências nos outros planos. Aí recomeça um desafio, uma vida muito fascinante no plano terrestre. Porque a gente vivenciou algo fascinante, mas agora é uma fascinação consciente, de transformação. Entende? Então, agora que você pode construir um paraíso na Terra, você desmontou a ideia de paraíso, que não faz mais sentido. E daí você tem experiências. Então, agora que você tem a possibilidade, que você sabe que você tem todas as ferramentas para construir um mundo ideal, você entende que o ideal não existe, que era uma concepção dualista, separada, hierárquica, como se existisse aquele ideal. Não, você pode começar a criar as coisas como você queria, mas que você vai criar em conjunto com outras pessoas que também estão nessa vibração, nessa frequência de experimentar e não julgar. E não querer construir um mundo ideal, porque todas as utopias de querer construir um mundo ideal, esse querer, essa tentativa, tudo isso sempre fracassou, porque era sempre baseado na dualidade, seja a capital, trabalho, seja o perfeito e o imperfeito, seja tudo para o coletivo ou para o individual, ou o individual se organizando, sempre havia uma separação, uma dualidade. As coisas acabavam se hierarquizando, acabava se cobrando, se colocando como vítima ou cobrando-se dos outros uma atitude em prol do coletivo. Por quê? Porque não se estava consciente. Porque o ego fazia parte disso tudo. Então, numa sociedade em que você já transformou o ego em consciência, não vai mais ter esse desafio, esse ideal, essa busca por algo perfeito. Porque isso é ingenuidade, buscar essa perfeição, buscar fazer o bem ou fazer algo, né, harmônico, que seja essas palavras que eu mesmo uso. As coisas acontecem, elas entram num fluxo, né, de coerência, porque quando as pessoas estão conscientes, tudo se torna consciente, autossustentável, autointeligente, num fluxo, e ninguém vai julgar se é bom, se é ruim, se é... São todas experiências. Entende? Então, quando a gente tem agora, que vamos dizer assim, eu considero assim que agora é um ápice, a humanidade despertando para a consciência, para as possibilidades de transformação do planeta, a gente simplesmente vai viver. Porque a gente estava sobrevivendo, ou a gente estava tentando construir algo. E não é essa tentativa de construir esse ideal, ou lutar por coisas, ou... É simplesmente viver, é simplesmente deixar o fluxo da intuição, do coração acontecer. Esse é o plano. Esse
é estar realinhado no plano imaginal com o plano da matéria. Né? É fugir vamos dizer assim, dos radicalismos, porque isso seria o radical de ir na raiz das coisas, certo? De tirar todos os programas, todos os desejos, as expectativas, as tentativas de fazer o outro viver, ou de ver o outro como outro, de criar um mundo que foi completamente equilibrado, que seja e que o outro siga isso. Não, o outro é você. E quando você vê que o outro é você, todos vão já agir dentro de um fluxo, que é um fluxo em comum, de um coletivo que está vibrando em uníssono. Entende? Então, o que seria desacordo, na verdade, é uma experimentação. Vamos experimentar novas formas e vamos ver se isso vai estar no fluxo do coletivo, se isso acontece fluindo. É difícil achar a palavra ali em harmonia, em ressonância com todos. Né? E cada individualidade vai trazendo, vai enriquecendo o coletivo com novas possibilidades que todo mundo está atento, todo mundo vai estar sentindo. Por que não? Claro, ninguém vai julgar. Que todas as possibilidades, elas podem se tornar reais. Basta a gente estar consciente de que, uma vez existindo a possibilidade, ela pode ser real. Então a gente pode experimentar, certo? Sem precisar julgar. E a gente já sabe, já experimentou um mundo de maneira inconsciente. Ou um mundo de maneira violenta, agressiva, de mortes, porque era um mundo que existia crenças. Porque era um mundo baseado na dualidade. Então, era um mundo baseado nos limites da consciência, ou que a consciência seja refém do ego, do mental. E agora, como é uma orquestra onde todos podem ser o instrumento que quiser, estar aonde quiserem, porque eles vão estar sempre em harmonia, porque eles vão encontrar harmonia, pelo fato de estarem conscientes. Né? Porque é a inconsciência que trazia desarmonia. Uma vez que está consciente, não importa em qual lugar você esteja, aonde você esteja, a tua vibração vai entrar em harmonia no fluxo do coletivo, do todo. E esse é o mundo que a gente está indo. E esse é o mundo que está acontecendo agora. É isso aí, gente. Nossa, falei demais. Nossa, sem julgar. É isso aí, gente. Obrigado por acompanhar até aqui. Então, e todas as dúvidas, as perguntas, os questionamentos, lembre-se, você tem a resposta em você. Porque a resposta está em tudo, nas células, no DNA, nas energias, em todo, certo? A gente pode compartilhar maneiras de acessar essas informações. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua maneira. Você não vai copiar o caminho de outra pessoa. Você vai encontrar o teu caminho. Mas saber, ouvir, ver, acompanhar uma projeção de consciência, isso pode te abrir as possibilidades para você melhor desenvolver o teu próprio caminho. É isso aí, valeu, obrigado.